Saudações! Eu vou começar dizendo algo que pode desafiar tudo o que você aprendeu sobre si mesmo. Nada está fundamentalmente errado com você. Eu repito, nada está fundamentalmente errado com você. O que você chama de depressão, o que você chama de ansiedade, não são necessariamente falhas do seu ser. Muitas vezes, são sinais de transição. Você viveu grande parte da sua vida buscando respostas no mundo externo, aprovação externa, segurança externa, validação externa. Mas há momentos na jornada em que o mundo externo deixa de oferecer respostas compatíveis com quem você está se tornando. E quando isso acontece, a energia se recolhe. Você chama isso de queda. Eu chamo de compressão. Compressão é o movimento natural da consciência quando uma identidade antiga começa a se dissolver, mas a nova ainda não emergiu completamente. É o intervalo. É o silêncio entre duas versões suas. E o silêncio pode ser desconfortável. Porque você foi ensinado a temer o vazio. Mas o vazio não é fracasso. É recalibração. Agora compreenda algo muito importante. A ansiedade surge quando você resiste a esse movimento interno. A depressão se intensifica quando você julga esse movimento como errado. Você não sofre apenas pelo estado. Você sofre pela narrativa que constrói sobre ele. Quando você pensa, eu não deveria estar assim. Há algo errado comigo. Eu estou quebrado. Você adiciona uma segunda camada de dor. E essa segunda camada é opcional. Então eu lhe faço uma pergunta poderosa. E se nada estivesse errado? E se isso fosse apenas o processo natural de reorganização da sua consciência? Permita essa possibilidade. Respire dentro dela. Porque no momento em que você suspende o julgamento, a transformação já começou. Agora eu quero que você faça algo. Se essa mensagem ressoar com você, escreva nos comentários a seguinte afirmação: nada está errado comigo. Eu estou em transição. Escreva, leia, sinta, porque ao afirmar isso, você começa a reprogramar a narrativa que sustenta o estado. Repita agora, internamente ou em voz alta: eu não estou quebrado. Eu estou me reorganizando. E quando você entende isso, a escuridão deixa de ser inimiga. Ela se torna portal. Agora eu preciso que você escute com atenção. A ansiedade não vem do futuro. Ela não vem do que pode acontecer. Ela nasce de uma definição que você está sustentando agora. Você foi ensinado a acreditar que sente primeiro e pensa depois. Mas isso não é assim que funciona. Primeiro você define algo como ameaça. Depois, o corpo reage. Depois, a mente cria cenários. Depois você diz: estou ansioso. A emoção não lidera. A crença lidera. Você nunca sente algo no vazio. Toda emoção é sustentada por uma interpretação. Então eu lhe faço uma pergunta simples e profunda. O que eu teria que acreditar ser verdade sobre mim para gerar essa ansiedade? Respire antes de responder, porque a resposta quase sempre toca a identidade. Talvez você esteja acreditando: eu não sou capaz. Eu não tenho controle. Eu posso perder amor. Se eu errar, serei rejeitado. Perceba algo crucial. A ansiedade é uma tentativa de proteção. Ela tenta preservar a identidade que você acredita ser necessária para sobreviver. Mas proteção não é expansão. A ansiedade surge quando você está diante de crescimento. Crescimento ameaça definições antigas. E a mente reage tentando manter o conhecido, mesmo que o conhecido seja desconfortável. Então não lute contra a ansiedade. Escute o que ela está revelando. Ela está apontando para uma crença que você está tratando como absoluta. E qualquer crença que possa ser observada não é quem você é. Quando você questiona a definição, você enfraquece a emoção. Quando você examina a narrativa, você dissolve o medo. Ansiedade não é inimiga, é indicador. Ela mostra onde você está sustentando uma história que talvez já não combine com quem você está se tornando. E no momento em que você percebe isso, algo dentro de você começa a relaxar, porque você entende.
Você não está à mercê do futuro. Você está reagindo às suas próprias interpretações no presente. E aquilo que é interpretado pode ser reinterpretado. Agora vamos falar do que você chama de depressão. Quando a energia se recolhe, você interpreta como queda. Quando o entusiasmo diminui, você interpreta como perda. Quando o silêncio aparece, você interpreta como vazio. Mas eu quero que você observe a natureza. Antes da expansão, há dissolução. Antes da borboleta, há o casulo. A lagarta não fracassa. Ela se desestrutura. Ela entra em um espaço onde a forma antiga deixa de existir. Compressão é exatamente isso. É o momento em que a identidade que você sustentava começa a se tornar insuficiente para a frequência que você está acessando. Mas a nova identidade ainda não estabilizou. Então, você fica no intervalo. E o intervalo é desconfortável, porque você não pode mais voltar a ser quem era, mas ainda não sente segurança sendo quem está se tornando. Esse espaço intermediário pode parecer desânimo, falta de sentido, desconexão, cansaço interno, mas muitas vezes ele não é destruição, é reorganização. A compressão acontece quando você procurou respostas no mundo externo e não encontrou algo que combine com a nova vibração que está emergindo dentro de você. Então a consciência se volta para dentro. E esse movimento interno pode ser interpretado como isolamento. Mas, na verdade, é introspecção. O problema começa quando você julga esse processo. Quando você diz, isso é errado, eu deveria estar melhor. Isso significa que estou falhando. Aí o que era um ciclo natural de transformação se transforma em sofrimento prolongado. Compressão não é colapso, é recalibração. É quando sua energia está sendo reorganizada para sustentar uma nova versão de você. Mas essa nova versão não nasce no ruído, ela nasce no silêncio. E se você permitir o silêncio, ele começa a revelar algo. Não quem você era, mas quem você está prestes a se tornar. Agora eu quero que você observe algo que talvez nunca tenha sido explicado dessa maneira. A emoção não é o que mantém você preso. O que mantém você preso é o julgamento da emoção. Existe uma diferença profunda entre experimentar um estado e se identificar com ele. Quando a compressão surge, quando o desânimo aparece, quando o silêncio interno se instala, isso é uma experiência. Mas no momento em que você adiciona a narrativa, eu não deveria estar assim. Isso significa que há algo errado comigo. Eu sou fraco. Eu estou quebrado. Você cria uma segunda camada, e essa segunda camada é muito mais pesada do que a primeira. A primeira camada é apenas energia em movimento. A segunda camada é resistência. A primeira camada é processo. A segunda camada é condenação. E condenação cristaliza. Entenda isto com clareza. A emoção, por si só, quer se mover. Ela quer ser sentida, reconhecida e integrada. Mas quando você resiste, quando você luta contra ela, quando você a interpreta como falha pessoal, você a fixa no seu sistema. Você transforma algo transitório em identidade. Você deixa de dizer, estou passando por um estado, e começa a dizer, eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou assim. Percebe o que aconteceu? Você saiu da observação e entrou na definição. E aquilo que você define como identidade tende a se repetir, não porque você está condenado, mas porque você está reafirmando a narrativa. A mente humana tem uma tendência automática de buscar coerência. Se você diz, eu sou isso, ela vai encontrar evidências para sustentar isso, e assim o ciclo se reforça. Mas há algo que pode quebrar esse ciclo. A simples suspensão do julgamento. Não significa negar o que você sente. Não significa fingir que está tudo bem. Significa permitir a experiência sem adicionar interpretação destrutiva. Sentir sem rotular. Observar sem condenar. Perguntar ao invés de concluir. Quando você retira o julgamento, você retira o peso extra que estava alimentando o estado.
Você permite que a emoção cumpra sua função biológica e energética. Ela surge, ela se expressa, ela se move, e então ela se reorganiza. Mas enquanto você transforma o estado em sentença, ele se prolonga. Você não está condenado, você está atravessando uma reorganização. E atravessar exige presença, não acusação. Se você puder começar apenas por isso, apenas por retirar o julgamento, você já terá enfraquecido significativamente o ciclo que prolonga o sofrimento. Porque o que dói mais não é a compressão, é acreditar que ela significa que você falhou. E isso não é verdade. Agora vamos tocar em algo ainda mais profundo. Toda resistência guarda um medo. Não existe ansiedade sem uma história por trás dela. Não existe paralisação sem uma crença tentando proteger algo. Você acredita que está com medo do que pode acontecer, mas na verdade, você está com medo do que pode mudar. Ansiedade muitas vezes surge quando você está prestes a expandir, quando uma nova possibilidade começa a se abrir, quando uma versão maior de você começa a se tornar disponível, e essa expansão ameaça a identidade antiga. Então a mente reage, ela cria cenários, ela antecipa perdas, ela imagina rejeições, ela projeta fracassos, não porque o futuro seja perigoso, mas porque a identidade atual se sente ameaçada. Pergunte a si mesmo com honestidade: se eu realmente seguisse minha maior excitação agora, o que temo que aconteça? Não responda superficialmente. Vá mais fundo. Talvez você tema perder a aprovação. Talvez tema que as pessoas se afastem. Talvez tema que, se tentar algo novo, descubra que não é tão capaz quanto imagina. Talvez tema o sucesso tanto quanto teme o fracasso. Porque sucesso também muda dinâmicas. Sucesso também exige nova identidade. E identidade é território sensível. A ansiedade, então, não está tentando sabotar você. Ela está tentando preservar o que é familiar. O familiar pode ser desconfortável, pode ser limitado, mas é previsível. E a mente humana confunde previsibilidade com segurança. Mas segurança não é o mesmo que crescimento. Você não está ansioso porque algo está errado. Você está ansioso porque algo maior está querendo nascer. E toda expansão exige que algo antigo seja deixado para trás. Isso é o que realmente assusta, não o futuro, mas a perda da antiga definição de si mesmo. Então, ao invés de lutar contra a ansiedade, faça algo diferente. Pergunte: que parte de mim está tentando ser protegida agora? E depois, essa parte ainda precisa dessa proteção? Você pode descobrir que o medo que sustenta a ansiedade pertence a uma versão antiga sua, uma versão que precisava sobreviver, mas talvez não precise mais. E quando você reconhece isso, algo começa a relaxar, porque você entende. A ansiedade não é um inimigo externo, é um mecanismo interno tentando manter estabilidade. Mas estabilidade não é destino. Você está aqui para expandir. E expansão inevitavelmente cria desconforto temporário. O medo não significa que você deve parar. Às vezes, significa que você está diante de crescimento real. E crescimento sempre desafia a estrutura antiga. Você não está sendo atacado. Você está sendo convidado a evoluir. Agora eu vou dizer algo que pode parecer desconfortável à primeira vista. Você não mantém uma crença que acredita não lhe servir. Se você ainda sustenta um padrão limitante, se ainda repete um comportamento que diz não querer, se ainda se identifica com uma narrativa que aparentemente lhe causa dor, é porque, em algum nível, você acredita que isso lhe oferece proteção. Toda crença persiste porque cumpre uma função, mesmo que essa função seja distorcida, mesmo que essa função seja baseada em medo. Você não segura algo que percebe como totalmente inútil. Então a pergunta não é: por que eu ainda tenho essa crença? A pergunta é: o que eu acredito que essa crença está me poupando de enfrentar? Respire com essa pergunta, porque aqui está o ponto central. Se você soltar a crença limitante, algo muda. E mudança é território desconhecido.
Talvez você acredite que, se abandonar essa identidade, terá que assumir mais responsabilidade. Talvez acredite que, se deixar de se ver como frágil, terá que agir com mais coragem. Talvez pense que, se parar de se definir pela dor, perderá a justificativa para não se mover. Observe como isso funciona. A mente prefere um desconforto conhecido a uma liberdade desconhecida, porque liberdade exige escolha, e escolha exige responsabilidade. Então você pode estar mantendo uma crença como: eu não sou capaz, porque se fosse capaz, teria que agir. Ou, eu sempre fui assim, porque se não fosse assim, teria que mudar. Perceba a sutileza. A crença limitante cria um campo de previsibilidade. Ela define limites claros. E limites, embora restritivos, são familiares. Mas familiar não significa verdadeiro. Agora eu lhe faço uma pergunta ainda mais direta. O que eu temo perder se eu me tornar quem realmente sou? Essa pergunta quase sempre revela o nó. Talvez você tema perder relações que só existem na versão antiga de você. Talvez tema que as pessoas não reconheçam mais quem você é. Talvez tema o isolamento temporário que toda transformação provoca. Mas aqui está a verdade essencial. A crença limitante não é sua essência. É apenas uma definição adotada em algum momento para garantir segurança. E qualquer definição pode ser revisada. Quando você identifica o benefício oculto, você desarma o mecanismo, porque percebe que ele não está tentando destruí-lo, está tentando protegê-lo, mas talvez de algo que já não é ameaça. E no momento em que você vê isso com clareza, a crença começa a perder força. Não porque você a combateu, mas porque você a compreendeu. E aquilo que é compreendido deixa de precisar ser mantido como defesa. Você não está preso por falta de força. Você está preso por fidelidade a uma narrativa antiga. E narrativas podem ser reescritas. Agora que você compreende o mecanismo, é hora de compreender o movimento, porque consciência sem ação permanece teoria. E você não está aqui para teorizar sobre transformação. Você está aqui para vivê-la. Existe um equívoco comum quando alguém deseja superar um estado de compressão ou ansiedade. A pessoa acredita que precisa de uma grande mudança, uma grande decisão, uma revolução completa na vida. Mas o sistema nervoso humano não responde bem a revoluções bruscas. Ele responde a micromovimentos consistentes. Então, eu lhe digo algo simples, mas poderoso. Você não precisa sair da depressão. Você precisa sair da imobilidade. E imobilidade não é ausência de movimento físico. É ausência de alinhamento. Pergunte a si mesmo diariamente: qual é a menor ação que representa um pouco mais da minha verdade agora? Não amanhã, agora. Talvez seja sair para caminhar por 10 minutos. Talvez seja organizar um pequeno espaço. Talvez seja enviar uma mensagem que você estava evitando. Talvez seja apenas tomar água e respirar conscientemente. Você pode pensar que isso é pequeno demais, mas energia não responde ao tamanho da ação, responde à coerência da ação. Uma pequena ação alinhada vale mais do que uma grande ação forçada. Movimento gera energia, energia gera clareza, clareza gera direção, direção reduz ansiedade. Percebe o ciclo? Quando você permanece imóvel, a mente preenche o espaço com cenários. Quando você se move, mesmo que minimamente, o corpo começa a recalibrar. O corpo é seu aliado nesse processo. Movimento físico altera a química interna, altera a respiração, altera ritmo cardíaco, altera estado. Você não precisa convencer sua mente de que está melhorando. Você precisa demonstrar ao seu sistema que está em movimento. E movimento não significa pressa, significa progresso. Microalinhamentos criam uma nova narrativa interna. Você deixa de se ver como alguém paralisado e começa a se ver como alguém que age, mesmo que pouco. E essa pequena mudança de identidade altera profundamente a trajetória. Não espere sentir-se motivado para agir. A motivação muitas vezes surge depois da ação.
Ação cria evidência. E evidência cria confiança. Você não precisa ter certeza absoluta. Você precisa apenas escolher o próximo passo coerente. Um passo, depois outro, e outro. E antes que perceba, o estado começa a se reorganizar. Não porque você lutou contra ele, mas porque você introduziu movimento onde antes havia estagnação. Transformação raramente é explosiva. Na maioria das vezes, ela é incremental. E você está a uma microdecisão de distância de começar a mudar a direção da sua experiência. Agora eu quero expandir ainda mais a sua percepção. Você acredita que precisa sair da vida para se curar, que precisa isolar-se, que precisa consertar-se antes de viver. Mas e se eu lhe disser que a própria vida é o caminho de alinhamento? Meditação não é apenas sentar em silêncio. Meditação é coerência. É quando pensamento, emoção e ação começam a apontar na mesma direção. Quando você vive desalinhado, fazendo o que não quer, dizendo o que não sente, reprimindo o que percebe, seu sistema entra em conflito. E conflito prolongado gera ansiedade, gera exaustão, gera compressão forçada. Mas quando você começa a viver em pequenos níveis de coerência, algo muda. Você acorda e escolhe um pensamento mais honesto. Você fala uma verdade que antes reprimia. Você estabelece um limite que antes evitava. Essas pequenas coerências começam a reduzir o ruído interno. E quando o ruído diminui, a ansiedade também diminui. Perceba algo fundamental. Ansiedade muitas vezes é excesso de projeção. Depressão muitas vezes é excesso de retração. Mas alinhamento é presença. Presença não é ausência de emoção. É clareza sobre o que você está fazendo agora. Quando você traz sua atenção para o momento presente, não como fuga, mas como escolha consciente, você sai da espiral de cenários imaginários. A mente adora viajar, mas o corpo vive aqui. E quando você volta para o corpo, respirando, caminhando, sentindo, você estabiliza o sistema. Você não precisa transformar sua vida inteira hoje. Você precisa transformar a forma como vive o próximo momento. Coerência cria estabilidade interna. Estabilidade reduz medo. E quando o medo diminui, a clareza aumenta. Então eu lhe pergunto, você está vivendo de forma coerente com quem sente que está se tornando? Ou ainda está tentando sustentar uma identidade que já não combina com sua vibração atual? Vida como meditação significa isso. Não fugir da realidade, mas habitá-la com consciência. Cada escolha coerente é um ato meditativo. Cada limite saudável é um ato meditativo. Cada ação alinhada é um ato meditativo. Você não precisa esperar sentir-se completamente curado para começar a viver. Na verdade, é vivendo de forma mais alinhada que a reorganização acontece. Você não está aqui para sobreviver em conflito constante. Você está aqui para integrar. E integração acontece momento a momento. Respiração por respiração. Escolha por escolha. A vida não é o obstáculo à sua cura. Ela é o campo onde sua cura se manifesta. Agora eu quero que você questione algo que talvez tenha assumido como definitivo. A ideia de que você é uma identidade fixa. Você diz: eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sempre fui assim. Mas observe cuidadosamente. Essas frases não descrevem estados, descrevem identidades. E identidade é uma das construções mais poderosas da mente humana. O que você chama de eu é, na maioria das vezes, um conjunto de definições repetidas, memórias organizadas em narrativa, experiências transformadas em conclusão. Mas conclusão não é essência, é interpretação. Você não é fixo, você é dinâmico. A versão que sofreu ontem não é biologicamente, neurologicamente ou energeticamente idêntica à versão que está aqui agora. Seu corpo já começou a se renovar. Seu cérebro já criou novas conexões. Sua vibração já mudou inúmeras vezes. E ainda assim você insiste em carregar uma definição antiga, porque ela é familiar. Mas familiar não significa verdadeira.
Cada vez que você diz, eu sou assim, você está solidificando uma linha de experiência. Você está reafirmando uma trajetória. Mas você poderia dizer algo diferente. Você poderia dizer, eu estou passando por isso. E essa pequena mudança muda tudo. Porque estar passando implica movimento. Ser implica permanência. Você não é a emoção. Você não é o estado. Você é a consciência observando a experiência. E a consciência tem escolha. Talvez você tenha repetido padrões por anos. Talvez a ansiedade tenha sido constante. Talvez a compressão tenha voltado em ciclos. Mas repetição não significa destino. Significa hábito. E hábito pode ser interrompido. Interrompido por uma nova definição. Interrompido por uma nova ação. Interrompido por uma nova perspectiva. Você está constantemente mudando de versão. A questão é, você está mudando conscientemente? Ou está permitindo que a antiga narrativa conduza à transição? Toda vez que você escolhe uma pequena ação alinhada, toda vez que questiona uma crença, toda vez que retira julgamento, você está escolhendo uma nova versão sua. Você não precisa se transformar em outra pessoa. Você precisa permitir que a versão que já está emergindo tenha espaço. Identidade não é prisão, é projeto em construção. E você pode revisar o projeto a qualquer momento. Você não está condenado a repetir o passado. Você está apenas habituado a narrá-lo. E narrativas podem ser reescritas. Agora, chegamos ao ponto essencial. Você não supera a ansiedade lutando contra ela. Você não supera a compressão tentando forçar a alegria. Você não supera a depressão negando o que sente. Transformação começa com permissão. Permissão para sentir. Permissão para atravessar. Permissão para não ter todas as respostas imediatamente. Você foi ensinado a combater estados internos, a suprimir, a controlar, a dominar. Mas estados emocionais não respondem à força, respondem à compreensão. Quando você luta contra a ansiedade, você a trata como ameaça. E seu sistema nervoso responde ampliando o alerta. Quando você julga a compressão, você sinaliza ao seu corpo que algo está errado, e ele intensifica o estado. Mas quando você permite, algo diferente acontece. Permitir não significa desistir. Permitir significa reconhecer. E isso está acontecendo agora. Sem dramatizar. Sem definir isso como destino. Sem transformar isso em identidade permanente. Permitir cria espaço. E espaço permite reorganização. Você não está tentando se livrar de uma parte sua. Você está integrando uma parte que precisava ser vista. Talvez a ansiedade estivesse tentando chamar sua atenção. Talvez a compressão estivesse preparando uma nova identidade. Talvez o silêncio estivesse criando clareza. Mas enquanto você estava ocupado tentando sair rapidamente do estado, você não estava ouvindo o que ele queria mostrar. Eu não estou dizendo que o desconforto é agradável. Estou dizendo que ele pode ser funcional. Você não está quebrado. Você está recalibrando. E recalibração exige pausa, exige honestidade, exige disposição para questionar crenças. Você não precisa resolver sua vida inteira hoje. Você precisa apenas dar o próximo passo coerente. Respirar, observar, agir minimamente alinhado, retirar julgamento, questionar definições. Isso é transformação real. Não é instantânea, não é teatral, é gradual e profundamente estável. Você não está condenado ao estado atual. Você está atravessando um ponto de reorganização. E reorganização é sinal de crescimento. Então eu lhe faço a pergunta final. Você está disposto a parar de se julgar e começar a se observar? Porque no momento em que você faz essa escolha, a transição deixa de ser sofrimento inconsciente e se torna evolução consciente. Nada está quebrado. Você está se tornando. E isso é muito diferente. Antes de encerrarmos, eu preciso trazer algo importante para a sua consciência. A perspectiva que compartilhei com você aqui é uma visão espiritual e filosófica
sobre depressão e ansiedade. Ela não substitui acompanhamento médico, psicológico ou psiquiátrico. Se você estiver enfrentando sintomas intensos, pensamentos autodestrutivos, crises frequentes ou qualquer estado que comprometa sua segurança, buscar ajuda profissional é um ato de inteligência e autocuidado. Você é um ser físico vivendo uma experiência física, e parte dessa experiência envolve utilizar os recursos disponíveis neste plano. Espiritualidade e ciência não são opostas, elas podem caminhar juntas. Agora, deixe-me oferecer orientações práticas que você pode aplicar imediatamente, independentemente do seu momento atual. Primeiro, regule seu corpo. Respire profundamente, de forma lenta e ritmada, por alguns minutos ao dia. Seu sistema nervoso responde antes da sua mente. Segundo, movimente-se fisicamente todos os dias, mesmo que seja pouco. Caminhar, alongar, tomar sol. Movimento físico altera a química interna e interrompe ciclos mentais repetitivos. Terceiro, reduza a sobrecarga informacional. Ansiedade muitas vezes é amplificada por excesso de estímulos. Crie espaços de silêncio intencional. Quarto, converse com alguém de confiança. A mente isolada amplifica narrativas. Compartilhar reduz peso interno. Quinto, pratique microalinhamentos diariamente. Não pense na vida inteira. Pergunte: qual é o próximo pequeno passo coerente? E dê esse passo. Agora, permita-me reforçar algo essencial. Se esta mensagem fez sentido para você, se trouxe clareza ou alívio, escreva nos comentários a seguinte afirmação: eu escolho me observar sem julgamento. Escreva, leia novamente, sinta. Porque quando você declara isso, você começa a alterar a narrativa interna que sustenta o estado. Você sai da condenação e entra na consciência. E consciência transforma. Agora, se este conteúdo está ajudando você a expandir sua percepção e reorganizar sua experiência, considere se tornar membro deste canal. Ao apoiar este espaço, você ajuda a sustentar essa troca de energia e permite que mais conteúdos como este continuem sendo criados. É uma via de mão dupla. Você recebe clareza e contribui para que essa clareza alcance outras pessoas. Também é importante informar que este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial, estruturando ensinamentos e ideias inspiradas na filosofia apresentada por Bashar. O propósito aqui é educativo e reflexivo. Não é diagnóstico, não é tratamento clínico, é expansão de perspectiva. E agora, lembre-se do essencial. Nada está errado com você. Você está se reorganizando. E reorganização é sinal de crescimento. Permita-se atravessar com consciência. Permita-se agir com alinhamento. Permita-se evoluir.